Olá, amigos. Estou levantando aqui mais um tema para a nossa meditação do nosso dia a dia. E como seres pensantes, nós temos que raciocinar, temos que levantar a nossa mente e o nosso coração para o Criador. E tentar enxergar a vida como ela é. E diante desse patamar, eu lhe pergunto: o que você tem feito que agride a Deus? Aí você pode até dizer assim: como eu agrido a Deus, né? Pois eu vou lhe mostrar, né? O ser humano que nós observamos é que cada vez mais o ser humano tem se afastado do seu Criador. E com isso vem o desconhecimento, as boas práticas cristãs, que geram os bons costumes, que gera a decência, que gera a ordem, né? Aí você pode dizer assim: o que eu tenho feito que eu agrida a Deus? Né? Você pode se perguntar. Eu vou ler um versículo aqui da Bíblia para você que mostra como é que o homem agride a Deus. Principalmente nesta geração perversa, má, descontrolada, cheia de regalias, cheia de trambicagem, cheia de vontades, né, como se diz, e uma geração, como a Bíblia diz, perversa e má. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, vamos ler aqui, porque a Bíblia ela sempre tem razão, ela sempre nos instrui, nos adverte. A Bíblia sempre nos exorta a fazer o certo, a andar por caminhos certos, a andar na verdade, a pertencer à luz. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 2, nós lemos a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Né? Então está aí as qualidades que o homem pratica para agredir a Deus. Porque quando o homem se torna isso, ele é um agressor, ele se torna um inimigo de Deus, né? Então, principalmente nos nossos dias, em que a blasfêmia é uma das principais ferramentas que os homens usam hoje. Não sei se vocês já observaram nas redes sociais, nas mídias sociais, aliás, no mundo inteiro, já rolou esse vídeo da cantora Daniela Mercury, blasfemando contra Jesus Cristo e contra Deus, contra o seu ungido. E ela não é a única. Os homens blasfemam. Naquela cena do carnaval, um cara se passando por demônio, arrastando um ser que se passava por Jesus. Quer dizer, cenas de blasfêmia. Coisas terríveis essa geração está fazendo contra o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Eterno, né? Então nós vemos que, de acordo com o que nós presenciamos hoje, a coisa está descontrolada. O ser humano está perdido. De acordo com o dicionário, a palavra agressão significa uma ação física ou moral contra alguém, né? E isso o ser humano está fazendo tanto contra Deus como contra o seu semelhante. Ou seja, algo que demonstra hostilidade e remete à provocação. Eu lhe pergunto também: você já se sentiu ou foi agredido em algum momento da sua vida? Com palavras, por atos, por imposição,
né? Por humilhação. Creio que alguém que está ouvindo esse áudio agora já passou por algum tipo de perseguição, de humilhação, né? Já se sentiu perseguido. Então, você que passou por isso deve certamente compreender que essa é uma situação que gera tristeza e revolta. Claro e evidente, né? Principalmente se ela partiu de alguém que você gostava ou confiava, né? Acontece muito dentro de casa, marido humilha a esposa, os filhos humilham os pais e vice-versa, né? No entanto, essa é a postura, como eu já disse, de muitas pessoas hoje, né? Muitas mulheres têm sofrido agressões físicas, morais, psicológicas, né? Por meio das atitudes de homens brutalizados, machistas, né? E é o que nós vemos e presenciamos neste presente século, né? Eu destaco a passagem bíblica de Timóteo porque mostra claramente qual é a identidade desta geração, né? Como eu vou repetir novamente, a identidade dessa geração hoje. Como o apóstolo Paulo escrevia para Timóteo dizendo, 2 Timóteo 3:1-2, vou repetir novamente. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, outras denominações, aliás, outras Bíblias mais atualizadas, tempos difíceis, né? Trabalhosos, difíceis, dá a mesma coisa. Porque haverá homens amantes de si mesmos, né? O que é homens amantes de si mesmos? O que nós vemos hoje? Mulheres e homens dentro das academias cultuando seus próprios corpos, né? E não estão nem aí. Avarentos. O avarento é aquele que tem um apego às coisas materiais, principalmente o dinheiro. Presunçosos. São pessoas maldosas, que caluniam, que faz pré-julgamento de pessoas, né? Soberbos. Pessoas que muitas vezes não teve nada. No dia que consegue um bom emprego, compra alguma coisa melhor para ele, mobília a casa, ele levanta a cabeça e fica soberbo, né? Não fala com ninguém, passa na sua rua, não olha mais nem para o chão, né? E blasfemas. Blasfema é o que nós vemos hoje diariamente. Homens e mulheres, jovens, que foram triturados pelo sistema do mundo, né? Porque a Bíblia ela nos moraliza, nos instrui, nos dá entendimento e sabedoria. Mas os sistemas criados no mundo hoje doutrinam as pessoas para serem desobedientes, para serem blasfemos, presunçosos, soberbos, avarentos. Tudo isso aí vem do sistema implantado pelos homens na terra, né? Aí os ingratos, essa aí nem se fala. Os ingratos tá na cara hoje. Profano também nem se fala, hoje é só o que se vê. As pessoas profanando o sagrado, profanando o santo. Tudo faz parte, né? E todos esses comportamentos nós observamos que atualmente existe no ser humano, e principalmente nessa presente geração, né, que justamente, como eu disse, resultam da ingratidão que as pessoas expressam principalmente para com o Criador. Desprezam o Criador, ainda blasfemam e zombam do Criador, né, como a gente vê. A ingratidão é algo terrível, que dói. Se dói em nós, imagine no ser todo poderoso, todo amoroso, né? Que a gente para analisar o grande amor de Deus, que é grande e imenso. Quantos livramentos Deus nos dá durante o dia, durante a noite, e nós nem vemos. Existe uma frase que
que eu vi e guardei no meu coração. Uma frase perfeita que diz que o púlpito, aliás, a cruz foi o púlpito onde Deus pregou e expressou o seu amor pelo gênero humano, né? Mas o ser humano é tão ingrato de tal forma que não percebe isso. Vira as costas para Deus, como se Deus precisasse do homem para alguma coisa. Deus não precisa do homem para nada, nós é que precisamos dele. Porque nós dependemos dele para tudo, para respirar, para viver. É ele que supra as nossas necessidades, seja você bom ou mal, perverso ou não. Então, a chuva quando cai, cai sobre bons e maus. O sol todo dia sai sobre bons e maus. Então, este é o infinito e perfeito amor de Deus pelo gênero humano, né? E como eu disse, a ingratidão é quando você se aproveita também de alguém que muitas vezes nos beneficia, né? Que nos ajuda e depois nós viramos as costas, né? E somos ingratos. Isso também acontece muito hoje, de todas as formas. Muitos lhe dão as costas e fingem que você nem nunca existiu, passa por você e vira o rosto. Às vezes, muitas vezes você estendeu a mão amiga, né? Mas a Bíblia nos ensina que esses tais merecem a misericórdia. Nós temos que orar por eles. Vemos isso, portanto, diariamente. E quem mais sofre com isso? Eu creio que é Deus que sofre mais com isso. Se nós seres humanos sofremos, imagina Deus. Porque todo desatino, Deus está presente. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando homens bons, né? Deus deu às suas criaturas tudo que elas possuem, como o espírito, o ar para respirar, a inteligência, a natureza, a energia e a luz. Mas muitas são ingratas em relação a tudo isso. Não é assim? Mesmo com todo esse cuidado e amor, muitos fingem que Deus não existe. E quando acontece algo de errado ou de mal em suas vidas, chegam a culpar até Deus pelos seus desatinos, né? Como se ele tivesse a obrigação de resolver a vida de cada um que não está nem aí para ele. E é o que nós contemplamos. A gente viver de forma que agrada a si mesmo, é o que está acontecendo hoje. As pessoas querem agradar a si mesmas, de alguma forma. Elas querem viver para si, cultuar seu próprio corpo, né? Não estão nem aí para Deus, né? Deus é Pai, por isso ele sofre com a ingratidão e com a blasfêmia dos homens. Então, se você, de alguma forma, tem tido esse comportamento, entenda que isso o afasta ainda mais do nosso Deus, nosso Pai Criador. O que o deixa impossibilitado de nos ajudar, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós quisermos viver com Ele, fazer a sua vontade, amém. Se não quisermos, Ele também respeita o nosso livre-arbítrio. Temos que ser gratos a Deus, também pelas lutas e pelas provas, e aprender com elas. Então não use as situações da vida para se tornar alguém amargo, triste, abatido, ou se revoltar, né? E ser ingrato e agressiva com as pessoas. Se você está passando por problema, por lutas, por prova, ninguém tem culpa. O próprio homem é quem causa o seu martírio. Você não pode culpar ninguém, descarregar seu desatino em cima de ninguém. Nos últimos dias, muitos problemas devem acontecer na vida do homem, como estamos vendo, mas é preciso ser grato a Deus por tudo que Ele já fez e continua fazendo e fará por nós. Claro. Absolutamente. Diz a palavra de Deus que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo com decepções e problemas, se você ama a Deus, vai cooperar com você. Deus, ele sempre vai cooperar com aqueles que o amam. Deus jamais vai nos abandonar. Nos piores momentos da vida, Deus está presente. Nós é que não o vemos.
nos piores momentos da vida, nas maiores lutas, nas maiores provas, Deus se faz presente. A nossa miopia espiritual é que não deixa nós enxergarmos a Deus. Muitas vezes Ele está tão perto de nós e nós não vemos. A nossa miopia espiritual nos atrapalha, a nossa falta de fé, a nossa falta de convivência com Deus, né? Até mesmo eu digo falta de consideração com Deus, porque quando você despreza Deus, você está desconsiderando Deus, está botando Ele de lado como se Ele não valesse nada, como se Ele não significasse nada. No entanto, Ele é o dono de tudo, Ele é o criador de tudo, Ele é quem supre todas as necessidades das nossas vidas, do planeta como um todo. Enfim, o amor de Deus ele está expresso. A gente, como eu disse, a nossa miopia espiritual e falta de fé que não vê. Mas é o que eu sempre digo, um dia vai haver aquele dia que eu sempre falo. Aí a gente vai ver o quanto Deus foi bom e maravilhoso conosco e nós viramos as costas para Ele. Um dia nós vamos estar diante dele, do Todo-Poderoso. E muitos só vai cair a ficha naquele dia. Vai se lamentar. Mas é tarde. Por quê? Porque em vida não quis nada com Deus. Deus deixou a sua palavra para nosso conhecimento, para a nossa ciência, para nos colocar no equilíbrio, para gerar alegria em nós, gerar fortaleza, gerar fé. Mas os homens preferem mais ouvir as trevas do que a luz. Passam mais o tempo ouvindo as trevas do que Deus. Existem N maneiras, hoje, que os homens passam o dia obsoletos, com celulares, com tablet, com computador, não leem mais Bíblia, não tem mais vida de oração, né? A fé vai se esvaindo. Quando você se dá conta, você está perdido, está fracassado, afastado de Deus, entristeceu o Espírito Santo. Aí eu pergunto, aí você mergulha no mais profundo abismo da tristeza, da derrota, da decepção, do desânimo. Vale a pena viver assim? É claro que Deus não prometeu vida fácil para ninguém, nem disse que nunca teríamos problema na vida. Ao contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabe que a vida, o próprio ser humano é quem cria os problemas, é quem gera a circunstância. Deus, quando fez o mundo, Deus fez um mundo perfeito, um paraíso, sem fronteiras, sem pecado, sem nada. O homem foi que complicou tudo. É simplesmente o homem que complica tudo, como sempre. Ainda quer culpar Deus pelo seu desatino. Não, meu amigo, minha irmã, meu irmão, ouvinte deste áudio, põe a mão na sua consciência. A palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo. No livro de Coríntios, se a memória não me falha, capítulo 11. É um trecho muito conhecido, que é muito usado todos os cultos de Santa Ceia. Quem conhece a palavra de Deus sabe do que eu estou dizendo. O pastor lê, ou alguém que é chamado para ler a homilia diz, está escrito, examine-se o homem a si mesmo para que não seja réu de juízo. Porque se examinássemos a nós mesmos, não seria bem melhor? A gente não ia se corrigir, a gente não ia achar nossos erros. Se a gente parasse para pensar e se corrigisse, se auto-examinasse, a gente não ia ver onde era que estava errando, não ia ver nossas falhas, enxergar nossos erros. Mas as pessoas hoje não estão nem aí. Levam uma vida translocada, tem muito entretenimento para afastar ela de Deus, porque o inimigo tem usado de astúcia, criado todo tipo de entretenimento para que os homens cada vez mais se distanciem de Deus. Hoje pessoas que se dizem cristãs, para mim são pseudos cristãos, porque não representa a igreja do Senhor, nem comportamento, nem atitude. Estão totalmente distanciados de Deus, são apenas esquenta-bancos. Se ouvem a palavra, não valorizam, entram no ouvido e saem no outro, não deixam que desça ao coração, nem são tão pouco praticantes da palavra de Deus.
E como é que é praticante se não lê a Bíblia? Se não pede a Deus a revelação divina da sua palavra quando está lendo? Quer dizer, a palavra de Deus, ela, eu sempre digo, é um código de ética universal que leva os homens para o equilíbrio e a salvação eterna com Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo já carimbou o nosso passaporte para a eternidade lá na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pronto, ali Jesus carimbou o seu passaporte para a eternidade com ele. E aquele ladrão que estava do seu lado soube aproveitar. Um desperdiçou, blasfemou, disse um monte de besteira, um monte de abrobinha. O outro disse: te cala. Olhando para Jesus, disse: olha, te cala, isso aí, ele não fez nada de ruim para ninguém, ele nunca fez mal a ninguém, ele só fez o bem. Te cala. Olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Imediatamente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque aquele homem, apesar de ser um malfeitor, inclinado a fazer o mal, e fez só o mal, mas naquela última hora que ele viu que ia partir, ele se rendeu. Ele aceitou a Jesus como Filho de Deus, como seu Redentor, como seu Salvador. E a resposta foi imediata: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, isso não é maravilhoso? Por que os homens não param para pensar nisso? Por quê? Porque não leem Bíblia, não tem conhecimento da palavra. Porque é a palavra de Deus que nos leva ao entendimento, ao conhecimento de Deus, nos mostra o amor de Deus, desvenda todo o mistério do céu, nos mostra o que é céu, o que é inferno. A palavra de Deus está aí. É o livro mais vendido, mas hoje é o menos é o menos valorizado. Pouquíssimas pessoas que têm Bíblia leem ela. Isso quando a tem. Muitos abrem no Salmo, bota lá como se fosse um amuleto e não lê. Esse aqui é o certo. Então vamos ter cuidado, porque o tema foi esse: o que você tem feito que agride a Deus? Aí também faço uma pergunta: o que você tem feito para agradar a Deus? Você está mais agredindo ou agradando? Diante da minha ótica, diante dos acontecimentos, diante do comportamento dessa geração, que se diz humano, mas de humano para mim não tem nada, é só aparência, é só a carcaça, estou agredindo a Deus diariamente, de todas as formas. São pouquíssimos que agradam a Deus, que amam a Deus, que buscam a Deus, que respeitam a Deus e o amam de verdade. Então, eu lhes peço encarecidamente, pensem nisso, analisem tudo que foi exposto aqui, tudo que foi dito. Eu não sou o dono da verdade, nem sou o sabe-tudo, mas eu procuro, nas minhas falhas, na minha imperfeição, eu procuro sempre agradar a Deus. Sei que sou imperfeito, sou falho, sou pecador, mas não é bom procurar agradar a Deus? Porque Deus jamais vai nos abandonar. Se você não abandonar Ele, não virar as costas para Ele, também jamais vai lhe abandonar. E como eu disse, mesmo essa geração mal e perversa, fazendo tanta maldade, tanta ruindade, ainda são beneficiados por Ele. Que todo dia chove sobre bons e maus. Todo dia o sol se abre, o sol se levanta e se põe sobre bons e maus. Aí está o grande amor de Deus, a grande prova que Deus não faz acepção de pessoas. Só que naquele dia vai haver a separação. E você vai ver qual foi a escolha que você fez. Se foi agredir a Deus ou amar a Deus. Se foi viver para Ele ou dar as costas para Ele. Aí está. A sua análise é que vai fazer com que você enxergue tudo isso que eu falei. Né? A minha oração é que Deus abra o seu coração. A minha oração é que Deus abra o seu entendimento, que tire o coração de pedra e coloque um coração de carne, que você busque mais o Senhor, como diz a palavra de Deus. Buscar a Deus enquanto é tempo, porque a porta da graça está se fechando.
Não sabemos o dia nem a hora, mas pelos sinais que Jesus falou no Sermão do Monte, conhecido como Sermão da Montanha, já se cumpriu. Nós estamos apenas vivendo pela sua misericórdia. Então, quando a porta se fechar, não vai reclamar, porque a culpa não foi de Deus, é do homem. Ele deu tempo até demais e continua dando tempo até demais aos homens, para se redimirem. Mas depois que a porta fechar, vai ser tarde. Então que Deus em Cristo nos abençoe, tenha misericórdia de nós e abra o seu coração para Deus. Leia a sua palavra, procure servir ao Senhor em vida, porque depois que passar para o outro lado não tem mais jeito. A escolha é aqui e agora. Que Deus lhe abençoe na pessoa de Jesus, com toda sorte e bênção nas mansões celestiais em Cristo Jesus.